que nós chamamos de corpo é a experiência mais constante que a gente tem. Sempre que você tem uma experiência, essa experiência parte de uma corporeidade. O existo depende primeiro de eu sentir. Exatamente. Então, eu preciso ter uma percepção de que eu existo. Eu preciso ter uma percepção. E isso, então, depende da minha capacidade de perceber que eu estou interagindo com o ambiente. Isso. A gente costuma dizer que a ideia de processamento de informação por estruturas orgânicas, né, biológicas, ela se dá a partir de uma ideia de fronteira. Existe uma fronteira que organiza um processo. Quer dizer... No nosso caso, a fronteira é a pele, mas no caso de uma célula, a fronteira é a membrana plasmática dela. É por isso que eu não me sinto essa caneca. Isso. Na verdade, você não se sente essa caneca, porque essa caneca, ela de vez em quando aparece e desaparece da tua experiência. Entendi. Se toda vez que você tivesse uma experiência, acordei e a caneca tivesse ali... Tipo um tenista com a raquete, né? Eu já ouvi falar isso, que quando tu pergunta pra um tenista onde é que é a metade do braço dele, se tu pergunta rápido, ele aponta aqui. De certa maneira, sim, mas vamos supor uma caneca. Toda hora que você tá tendo uma experiência, a caneca tá ali, velho. Toda hora ela tá ali junto de você. Você tirou a roupa, a caneca tá ali. Você bota a roupa, a caneca tá ali. Você tá almoçando, a caneca tá ali. Você tá jantando, a caneca tá ali. Tá sempre aqui, na mesma posição, do mesmo lugar. Daqui a pouco você vai se identificar com ela. Você vai dizer, essa caneca faz parte do meu corpo. Que, né, a gente se identifica com o nosso cabelo, de certa forma. Não no sentido de se identificar, de ser eu sou o meu cabelo, mas o meu cabelo faz parte de mim, faz parte do meu corpo. Costumo dizer que o que nós chamamos de corpo é a experiência mais constante que a gente tem. Sempre que você tem uma experiência, essa experiência parte de uma corporeidade. Não tem uma experiência sem corpo, não existe. E sob efeito de substâncias, por exemplo? Você vai ter um corpo. Mas ele bagunça essa percepção. Ele vai bagunçar a tua percepção. Pode expandir teu corpo, pode distorcer o teu corpo, pode fazer você parecer que você tá descolado do teu corpo, enfim, pode fazer teu corpo alterar a percepção de tamanho, de peso, de forma, mas ainda assim é sob corpo. Eu brinco que até no sonho você tem um corpo, né? É difícil de você sonhar sem um corpo, vai estar sempre presente, porque é a experiência mais fundamental que a gente tem. É uma experiência que vai organizar todas as outras. Isso é a autorreferência. A autorreferência vai ser organizada a partir dessa experiência corporal. Ela depende desse corpo, porque a nossa autorreferência, ela vai localizar a gente, ela vai fazer uma referência de um determinado fenômeno. Como assim? Imagina o seguinte, eu tenho a xícara e eu tenho o meu corpo. Então eu tô com sede. E tem a garrafa lá embaixo também, pra fazer a historinha toda, né? Então eu tô com sede. O que acontece? Nesse momento, eu tenho que referenciar como é que tá o estado de hidratação do meu corpo e onde é que eu tenho fontes de água para, de certa forma, controlar esse estado de hidratação do meu corpo. Aí eu lembro, aciono um conjunto de neurônios em um circuito interligado de que tem uma garrafa com água aqui. E aí eu programo meu comportamento para pegar caralho. Então eu fiz uma referência do meu estado interno, da minha disposição do corpo no espaço, da disposição dos elementos no espaço e construir uma programação motora para pegar a água, botar na caneca e trazer ela até mim, certo? E essa tua capacidade de executar comportamentos como esse inúmeras vezes vai reforçando a tua percepção de existir. Porque cada vez mais tu tem comprovações da tua capacidade de interagir com o ambiente, vamos dizer assim. Tipo, uma criança não sabe que existe. Isso que eu quero dizer. Eu acho que essa não é uma questão para uma criança. Sabe que existe, todos nós Mas sabemos. Em que momento ela tem esse conhecimento, né? Eu acho que é no momento que ela constrói, sim, essa autorreferência, ou seja, que ela se torna capaz de emitir alguns comportamentos para manter a sua homeostase ou manter alguma garantia de que ela vai alcançar coisas que sejam desejáveis ou importantes para ela, né? Essa capacidade de interagir com o ambiente, manifestar... Tem algumas propostas de que as crianças integrariam isso, principalmente a partir dos 3 meses, né? Que seria um processo, elas Caraca, iriam é muito integrando. rápido. O primeiro ano de vida é uma revolução, cara. A organização e a aquisição e a modificação de comportamentos que você tem no primeiro ano de vida. Pega um bebê recém-nascido, um bebê de 1 ano, você vai ver que é fantástica, cara. Surreal o que acontece. Surreal. Quando uma pessoa tem problemas com essa autorreferência, ela entra naqueles casos tipo de despersonalização e desrealização
percepção, seria mais ou menos isso. Está relacionado de alguma maneira com a percepção de existir? Eu diria que sim, né? Mas eu diria que toda vez que você tem uma condição que muda a forma como você se autorrefere, você pode ter uma condição associada a um quadro psicopatológico. Porque a autorreferência, eu te falei que ela é uma localização. Então ela é uma localização no espaço e ela é uma descrição do meu estado homeostático também, né? Do meu estado químico do meu organismo. Então, a autorreferência também vai ser uma localização do meu status social. De novo. O que isso quer dizer, status social? Então vamos lá. Nós somos animais sociais, não somos? Sim. Perfeito. Somos conectados numa rede que eu chamei de família, comunidade, enfim, somos conectados, somos cérebros conectados entre si. Essas conexões estabelecem critérios de valores, que a gente chama de hierarquias. Então, por exemplo, para você tem pessoas que são mais importantes do que outras. Nós, de certa forma, nos organizamos socialmente em hierarquias. Essas hierarquias sociais, elas são bastante relevantes para nós, porque elas nos dizem qual a nossa capacidade nesse padrão de comportamento político. Então, por exemplo, o que eu posso com o Fermento e o que eu posso com o Gabriel? A minha relação com o Fermento e com o Gabriel, o status que eu tenho para eles me permite irem até onde, solicitar que coisas, conseguir que coisas e onde não permite. De certa forma, nós tendemos a construir estruturas hierárquicas sociais e nós, de certa forma, tendemos a localizar as pessoas e nos localizarmos dentro dessas estruturas sociais. O tempo todo a gente calcula isso. O tempo todo, certo? O tempo todo, em todas as tuas redes, porque você tem múltiplas redes, quanto que você vale no trabalho, quanto que você vale no teu grupo de amigos. Então, de certa forma, nós temos a capacidade de gerar não só uma imagem da gente no tempo, no espaço, mas também numa posição dentro das nossas redes de relação, que tem a ver com o que a gente costuma chamar de autoestima. Em parte, a autoestima ela é construída pelo valor que nós pressupomos ter para os outros. Não é exclusivamente isso, é importante salientar, mas isso tem um peso importante na nossa autorreferência. Esse componente é bastante significativo, porque, de certa forma, a autorreferência ela não é uma coisa, ela é um conjunto de dados que são organizados para localizar o indivíduo e contar uma história, que é do indivíduo se relacionando com o ambiente, nesse caso, com o ambiente social. Então depende, sei lá, dos sentidos dele, depende dele ter memória, depende dessa questão de capacidade de interagir com o ambiente, do cálculo social. Isso, muitas coisas compõem a autorreferência. Muitas coisas vão estar envolvidas na autorreferência. Tá, e a gente poderia dizer que a autorreferência é a percepção de existir. Eu diria que a percepção de existir é contada como uma narrativa onde existe um protagonista que é desenhado pela autorreferência. Acho que a gente conseguiu responder a pergunta de certa forma. Eu acho que a gente deu uma volta grande. Mas eu me senti que a gente conseguiu responder a pergunta. A grande questão é que essa pergunta é muito ampla, ela enseja muitas coisas. E aí, por exemplo, a gente começou falando dessa natureza humana, que é uma natureza de um organismo social. Nós falamos dessa característica humana de que a gente pode, de certa forma, nos nutrir a partir das experiências dos outros pela linguagem. Mas também falamos que a linguagem, ela permite com que determinadas narrativas sejam mais consensuais ou mais precisas e outras não sejam tão consensuais ou imprecisas. E que isso, de certa forma, é importante para a nossa organização política e econômica, porque nós nos relacionamos sempre de maneira econômica e política, ou seja, sempre estou me relacionando com você porque eu quero alguma coisa de você e você porque, obviamente, quer alguma coisa de mim. Então, são relações de troca. Relações de troca são relações econômicas. Pode ser, inclusive, troca de afeto. Por exemplo, geralmente, quando a gente ama alguém, a gente espera receber aquele amor de volta. O que é um paradoxo, porque eu nunca sei o que a pessoa está sentindo. Eu tenho alguns comportamentos que podem me indicar que ela gosta de mim, ela está sempre perto de mim, me manda mensagem, me faz carinho. Então, eu posso pressupor a partir disso que tem um afeto envolvido na outra pessoa, mas o que ela sente, eu nunca vou saber. Mesmo que ela manifeste comportamento verbal, tu não tem como realmente saber. Não tem como saber. A pessoa pode dizer, eu gosto muito de você e, de certa forma... Já uma faca nas tuas costas. Pode ser. Isso é meio dramático. Não, é que fica mais claro, né?